alegria que começamos aqui mais um programa Recado do Coração de Deus. Eu sou o pastor Leonardo Silva e eu venho aqui mais uma vez para estar junto com você pelos próximos 10 minutos. E juntos aprenderemos um pouco mais da palavra do nosso Deus. E hoje, que é o primeiro programa desse mês de março, nós estamos começando aqui um novo formato para o nosso programa. A partir de hoje, a partir desse programa, eu estarei aqui respondendo algumas perguntas que as pessoas já começaram a enviar para o nosso e-mail. Então eu já aproveito aqui para dizer que se você tem alguma dúvida e gostaria de um esclarecimento à luz da palavra de Deus, você pode mandar a sua pergunta para o e-mail que está aí na sua tela, pastoreuquerosaber@gmail.com, pastoreuquerosaber@gmail.com. Então hoje nós vamos começar aqui respondendo uma pergunta que vem do Lucas Lustosa, aqui da cidade do Rio de Janeiro. E o Lucas pergunta o seguinte: por que existem tantas guerras no mundo e crianças passando fome? Lucas, a sua pergunta é uma pergunta também que é dúvida de muitas pessoas. Porque o questionamento que as pessoas fazem é o seguinte: se Deus é bom, por que Ele permite que tantas tragédias, tantas guerras sejam acometidas a esse mundo? Essa é uma pergunta muito interessante. E para começar a responder a esta pergunta, é importante nós entendermos que a realidade que a gente vive no planeta, ela é bem diferente do plano original de Deus. Qual é o plano original de Deus? Vamos ler aqui algo que está em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27 e também no 28. Vamos lá. E diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. O que isso significa? Deus criou o homem para estar em harmonia com a própria natureza que Ele criou. Deus, Ele cria o homem para conviver com outro homem, para viver no mesmo ambiente, em solidariedade, em comunhão. Esse é o plano original de Deus. Acontece que o grande problema foi o pecado. A partir do momento que o pecado entra no mundo, pela desobediência de Adão e Eva, o pecado, podemos dizer assim, ele altera as características originais do ser humano. Vamos imaginar, por exemplo, um computador que funciona muito bem, mas de repente esse computador ele é contaminado por um vírus. E a partir do momento que esse vírus entra no computador, aquele computador passa a ter um comportamento, um desempenho completamente diferente do que tinha antes. Essa mesma analogia, ela funciona com o pecado. O homem, ele funcionava de um jeito, mas a partir do momento que o pecado entrou na vida do homem, este homem, ele sofreu alterações. E uma dessas alterações é justamente a violência. Quando a gente pensa lá em Gênesis, em Caim e Abel, a gente percebe como o pecado ele faz com que o homem se levante contra outro homem. Quando nós pensamos em guerras, como você disse, a guerra é justamente um homem tentando dominar o outro. É disputa de territórios. Mas só que originalmente, o homem não é para disputar com o homem, porque quem é soberano é Deus. Desde sempre, Deus quis dominar sobre o homem. A gente leu aqui em Gênesis 1
no versículo 28, ele fala, né, de frutificar, multiplicar, encher a terra, e ele fala, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Deus não fala para o homem dominar o homem, porque originalmente quem domina o homem é o próprio Deus. Deus fala do homem dominar a natureza, os animais, não o outro homem. Então, quando o pecado entra, o pecado ele deforma, o pecado ele altera o comportamento original do homem. E diante desse comportamento alterado, os problemas começam a surgir. Ainda em Gênesis, mas lá no capítulo 4, no versículo 6, aquele relato em que Deus rejeita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel. Então, Gênesis 4, no versículo 6, diz assim, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transformou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então, você percebe que o que aconteceu com Caim e Abel é o que acontece nos dias de hoje. Caim matou Abel por um motivo fútil, simplesmente por uma oferta que Deus não aceitou. Não existia motivos. É claro que não há nem motivos para alguém tirar a vida do outro. Mas você percebe a futilidade de Caim na vida de muitas pessoas nos dias de hoje, que matam por nada, que são capazes de tirar a vida do outro por nada, exatamente como Caim tira a vida do seu irmão Abel. Mas por que que isso aconteceu? O homem não foi feito para viver em harmonia, ser solidário, para viver em paz, em comunhão uns com os outros? Sim, esse é o plano original de Deus. Mas a partir do momento que o pecado contamina o homem, esse homem muda de comportamento. E uma das mudanças mais evidentes no comportamento humano é a falta de apreço e de interesse pela vida do outro. Depois que Caim matou Abel, Deus questiona ele no versículo 8. Então o Senhor perguntou a Caim, no versículo 9, então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Caim lhe diz, não sei, ele está mentindo, ele sabe o que aconteceu. E Caim lhe fala, eu não sou responsável pelo meu irmão. Então, esse é o motivo pelo qual nós vamos presenciar guerras, que é o homem destruindo o homem, a fome também. O que esse planeta produz de alimentos é suficiente para alimentar os mais de 7 bilhões de pessoas que nós temos aqui. Mas é a falta de apreço pela vida do próximo que faz com que mortes aconteçam, assassinatos aconteçam, a fome aconteça e guerras aconteçam. Então, Lucas, respondendo a sua pergunta, a grande chave de tudo é o pecado. É o pecado que deforma, é o pecado que altera, é o pecado que modifica o comportamento humano e faz com que ele tenha atitudes completamente reprováveis e bem diferente daquilo que Deus projetou originalmente. Vamos orar nesse momento? Eu gostaria de convocar você para uma oração nesta hora. Vamos orar? Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de expor a sua palavra. E a dúvida, meu Pai, aqui do Lucas pode e deve ser a dúvida de muitas pessoas. Que o Senhor abençoe a cada dia, dando clareza e mostrando a tua verdade. Obrigado, Jesus. Amém? E graças a Deus. Que o Senhor abençoe você, tenha um excelente dia e na próxima semana nós voltamos aqui com mais uma pergunta nesse programa Recado do Coração. Um abraço a todos e até lá.
A Igreja Internacional da Graça de Deus, em Copacabana, sob a liderança do pastor Leonardo Silva, convida você a participar de uma de suas reuniões. Segunda da Prosperidade, às 19 horas. Quarta da Família, às 7, 9, 18 e às 19h30. Sexta de Cura e Libertação, às 7, 9, 18 e às 19h30. Domingo de Louvor e Adoração, às 7, 9h30 e às 18 horas. A Igreja da Graça de Copacabana fica na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, número 1241, Galeria Atlântica. Venha e traga sua família.